Olá, sejam bem-vindos. Tá? Agradeço inicialmente as pessoas que já estão me seguindo e solicito que se inscrevam em meu canal. Qual que é a ideia quando eu montei, qual que é a proposta desse canal? É falar sobre arquitetura e arquitetura ligada à gastronomia, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito, além de ter feito uma especialização nesta área. O primeiro vídeo que eu falei, na semana retrasada, foi falando a escolha de terreno. Tá? A importância de se escolher um bom terreno em relação a influenciar diretamente num bom projeto. Hoje eu vou falar sobre como que um projeto ele começa, dentro do escritório, como que ele caminha. Bom, e vou pedir só licença para pular uma das fases mais importantes, que é a fase de entrevista. Tá? Isso tudo é antes de apresentar a proposta ao cliente. Então, para eu chegar nessa fase de apresentação da proposta, para ser um trabalho que vai atender ao cliente e atender ao escritório, em termos financeiros inclusive, eu tenho que levantar o máximo de informações, seja do cliente, seja do terreno. Então, a fase posterior à entrevista seria eu ir ao local do terreno. Por que isso é importante? Por uma série de situações. Primeiro, eu vou ver as interferências do clima, seja vento, insolação. Vou ver a interferência física do terreno, se ele tem uma topografia mais acidentada ou se ele é plano, se existem vegetações que são importantes de serem mantidas ou que possam causar alguma interferência. Outras informações que eu levanto, pode ser que no local, bem na frente, em frente ao seu terreno, exista um poste de energia. Então esse poste muitas vezes não vai ser fácil de ser trocado, às vezes impossível de ser trocado. E esse poste naquela posição pode interferir diretamente com o seu projeto. Outra, eu tenho que saber como é que são as redes de coleta de água, esgoto, elétrica, telefonia, internet, porque isso tudo vai interferir num bom projeto. Um bom projeto quer dizer que você vai atender ao cliente e, de preferência, com a máxima funcionalidade, que tem um custo adequado, embora isso às vezes não cause problema ao seu cliente, mas é sempre bom fazer um projeto viável. Tá? Outra coisa que é importante levantar em loco é, por exemplo, que tipo de rua que você tem, o tipo de trânsito, se é um trânsito pesado, esse trânsito pesado pode ou não acarretar problema de você entrar no seu terreno, por exemplo, entrar na garagem, pode ser o trânsito seja tão rápido que inviabiliza isso, ou torna difícil. Outra, pode ser que no local, se você é uma pessoa que tem um fluxo de visita muito grande, você vai ter que ter local para o estacionamento dos seus visitantes, enfim. São uma série de fatores que eu só consigo levantar no momento em que eu visito o local. Bom, a gente sabe que hoje eu consigo trabalhar não só, por exemplo, em Cuiabá, estamos falando de Cuiabá, mas eu posso trabalhar em locais distantes, em outros municípios, outros estados, até fora do país. Então, muitas vezes você não consegue estar presente fisicamente, mas você pode conseguir que outra pessoa vá em seu lugar e faça todo esse levantamento. Você passa as informações que você precisa e a pessoa vai, filma, tira foto, quer dizer, não vai ser igual, mas é praticamente a mesma coisa, Então, isso vai facilitar, tá? Bom, então eu tenho as informações do local. Outras informações que são importantes e vão causar interferência direta são as legislações. Se eu estiver fazendo um projeto de uma residência unifamiliar, as legislações são até mais simples.
Às vezes eles ficam um pouco mais complexos se você tiver um terreno dentro de um condomínio fechado. Aí eu tenho que ter a legislação da prefeitura e a legislação do condomínio. Mas se eu tiver, por exemplo, um projeto comercial, principalmente ligado à área de alimentação ou um posto de gasolina, eu tenho legislações mais rígidas que eu tenho que saber, eu tenho que conhecer e eu tenho que saber trabalhar com elas. Então, a legislação ela vai fornecer situações que podem, inclusive, facilitar no momento em que você está projetando. E se não forem levadas em consideração, pode ser que aquela ideia, proposta que você fez ao cliente inicialmente, né, e o cliente aceitou porque achou muito interessante, atendeu a ele, mas que no momento de ser aprovada na prefeitura ou em outro órgão, ele não consiga. Então, todo aquele envolvimento que você teve para apresentar o projeto, no momento em que ele tenta ser aprovado, ele não consegue. Ou está totalmente inviável, ou tem que passar por alterações que podem prejudicar a sua relação com o cliente. Bom, então, a entrevista feita, a visita em loco, as legislações, então com todas essas informações levantadas, eu tenho condições de agora de montar uma proposta para apresentar ao cliente, que seria uma etapa seguinte, dando continuidade ao projeto, né? Desculpa, gente, esse tempo seco está acabando com a garganta da gente. Bom, então proposta montada. A etapa seguinte agora é chamar o cliente para fazer a apresentação da sua proposta. Então, uma coisa que deve ser evitada ao máximo é apresentar a sua proposta através de um e-mail, né? Vai aparecer, quando o cliente receber, muitas vezes ele mesmo solicita. Desculpa novamente. Então pode ser que o cliente solicite, até porque ele não tem tempo, e você também, numa situação de falta de tempo, resolve mandar a sua proposta no e-mail. Não é aconselhável. O ideal é que essa proposta seja apresentada, seja fisicamente ou através de uma reunião virtual. Por que é importante? Porque você vai ter condições de apresentar, né, fazer um clima de aproximação, onde o cliente vai ver que você está preocupado com aquele projeto, que você está dando importância a ele. Então você cria um ambiente onde você vai ter uma aceitação muito maior por parte do seu cliente. Após a apresentação, né, seja virtual ou presencial, você pode até enviar sua proposta, mas você já passou por aquela fase do contato mais pessoal. Então, com a proposta aceita, talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa, mas é pouco, né? É bem menos do que se você simplesmente apresentar a proposta através de um e-mail. Porque o que pode acontecer? O cliente recebe seu e-mail e ele com certeza vai simplesmente folhear sua proposta na parte que é importante, onde você explica, onde você fala o que você vai fornecer, né, propor a ele, e ele vai simplesmente olhar no preço. Então, a decisão dele não é mais pelo que você vai oferecer, pelo envolvimento, mas simplesmente por uma questão preço. Então, fica assim muito superficial. Então, o ideal é não apresente a sua proposta inicialmente através de um e-mail. Apresente presencialmente e posteriormente você pode até enviar. Bom, como o caminhamento ainda tem várias etapas, eu vou deixar para apresentar num próximo vídeo. Então, se você ficou com alguma dúvida, me pergunte. Obrigado, gente. Um abraço e novamente agradeço a presença de todos. Um abraço.